Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no programa PT. Sou o Guilherme Matheus, sou professor de Física e Matemática e hoje estarei resolvendo algumas questões da prova rosa de Física. Então, o número de questão que vocês vão ver aqui se refere à numeração da prova rosa. Então vamos lá, começar. Eu comecei com a questão 91. É comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio forem, então, aqui é uma questão que eu já adianto, é totalmente teórica, não tem cálculo a ser feito. Basta, se você conhecer a teoria, você sabe que essa resposta é a letra C. Porque qual é uma das condições que são necessárias para interferência entre duas ondas é que elas estejam na mesma frequência. Aí elas podem interferir. Então, por isso a resposta dessa letra C. Questão simples, mas necessário o conhecimento do conteúdo. Questão 94, a próxima que eu escolhi. O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere 2 refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas. Então, comparando os dois, o refrigerante comum possui maior densidade, menor viscosidade, aí tem as opções, A resposta para essa é maior densidade. Por quê? Porque repare que qual vai ser a grande diferença? Ambos vão ter o quê? A água carbonatada. E qual vai ser a diferença? O comum vai ter muito açúcar na sua solução. Como ele tem muito açúcar, ele vai ter muito soluto nele. Então ele vai ter uma massa maior para o mesmo volume. Os dois têm o mesmo volume, com a única diferença que o comum vai ter uma massa maior, então ele, portanto, possui maior densidade. Ambos têm o mesmo volume, então como o comum possui maior quantidade de soluto, ele vai ter maior densidade. Resposta à letra A. Questão 97, a primeira que vamos fazer de hoje, que envolve algum cálculo, diz o seguinte: o petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, onda mecânica, através deles. Considere que uma camada de 450 metros de líquido, essa camadinha azul aqui que está mostrando na questão, se encontra presa no subsolo entre duas camadas de rocha, conforme o esquema. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir das superfícies do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações. Então o som bate, volta para a gente, é o famoso eco, que a gente está acostumado. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior e a segunda na interface anterior. O intervalo de emissão entre elas para o primeiro eco é 0,5 e para o segundo eco é 1,1. Aí ele pergunta qual é a velocidade do som na camada líquida em metros por segundo. É o seguinte: essa diferença de tempo que o som tem, pessoal, vai ser justamente o tempo que para a onda percorrer aquela camada de líquido duas vezes. Então é o tempo suficiente para ela percorrer 900 metros, Como 450 metros é uma vez só, quando ela está percorrendo duas vezes 900 metros, que ela bate e volta. É isso que a gente está tentando dizer. Como é que a gente calcula a velocidade? Variação do espaço e variação do tempo. A variação do espaço é 900 metros e a variação do tempo é o intervalo de tempo que eu falei, 1,1 menos 0,5 que a questão oferece, que é a diferença entre os dois ecos. Então vai ser 900 sobre 0,6, resposta 1500, corresponde à letra D. Penúltima questão de hoje,
Os raios cósmicos são fonte de radiação ionizante potencialmente perigosa para o organismo humano. Para quantificar a dose de radiação recebida, utilizamos o sievert, definido como a unidade de energia recebida por unidade de massa. Então, o sievert vai ser uma unidade de medida que vai medir a quantidade de energia radioativa que uma massa recebe. Nesse caso, a gente está pensando mais no ser humano. A exposição à radiação proveniente de raios cósmicos aumenta com a altitude, o que pode representar um problema para tripulantes de aeronaves. Recentemente foram realizadas medições acuradas das doses de radiação ionizante para voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro, essa fase de cruzeiro ela representa 80% do tempo de voo, é de 2 microsievert por hora. Então a cada hora a gente vai estar recebendo 2 microsievert. Esse prefixozinho aqui, que parece um 1, é a unidade mi, quer dizer micro. As normas internacionais de aviação civil limitam em 1000 horas por ano o tempo de trabalho para tripulações que atuam em voos intercontinentais. Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia torácica é 0,2 mSievert. Aí ele pergunta: quantas radiografias correspondem à quantidade de radiação que o tripulante recebe? Então vamos lá. Primeiro, qual é o tempo de atuação dele na fase de cruzeiro, que é a fase perigosa para a radiação? A questão fala que é 80% do tempo. Então, das 1000 horas, 80% de 1000 horas, que vai ser 800 horas. Então, como uma hora equivale a 2 microsievert, então 800 horas vai equivaler ao quê? 800 vezes 2, né? Já que é por hora, a cada uma hora é 2, então em 800 horas vai ser 1600 microsievert. 1600 microsievert, repare que aqui ele fala o quê? Ele fala que a radiografia torácica é 0,2 mili. Então vamos converter de micro para mili? Basta dividir por 1000. De micro para mili divide por 1000, né? 1,6 mSievert e a dose é de 0,2. Então repare, veja que precisamos multiplicar a dose da radiografia por 8 para chegar na dose de 800 horas de viagem. Ou seja, se eu multiplicar esse número aqui por 8, eu vou chegar em 1,6. Então eu preciso de 8 radiografias para chegar em 1,6, resposta letra A. Última questão, pessoal. Teórica, diz o seguinte: boa parte das questões do Enem são teóricas. Reparem isso. Mas é importante você ter conhecimento da teoria para responder. Na tirinha de Maurício de todos os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando 2 latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, eles resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram inalteradas. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, vai ocorrer redução de qual característica da onda? A resposta dessa, pessoal, vai ser a letra C. Porque à medida que você aumenta o comprimento do barbante, você vai estar aumentando a dissipação de energia. Ou seja, eu vou ter mais comprimento e a energia sonora que vem, ela vai aumentar a dissipação dela. Então eu vou ter uma diminuição de altitude, que vai estar associado, de amplitude, que vai estar associado à quantidade de energia. Então a resposta, letra C. Com isso finalizamos essas questões, né? Desejo a todos uma boa sorte e um bom resultado. Até mais.